Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que estará sendo visto essa breve explanação, esse breve resumo da pesquisa realizada pela nossa equipe 3, que é composta por Carlos Diego, que sou eu, Rafael, Ronaldo Delgado e Nara. Nosso capítulo que ficamos responsável, capítulo 5 e 6. Falaremos um pouco sobre valores políticos. E nesse breve resumo ao qual eu fiz a pesquisa, vamos iniciar com da liberdade dos modernos comparada à dos posteros. O que significa posteros? Geração ou gerações que vêm depois da de quem fala ou escreve. Qualquer um que tenha familiaridade com os textos da teoria política sabe que eles repropõem há séculos alguns temas fundamentais. Segundo Della Volpe, que está convencido de que Rousseau foi o primeiro a introduzir a distinção de princípio entre Della Volpe ainda fala, Della Volpe ele fala em relação à liberdade igualitária, de uma liberdade mais universal, de uma liberdade maior. Um dos grandes nomes, o Tocqueville, dividido como estava entre a admiração e a inquietude pela democracia e a devoção. Solicitude pela liberdade individual trazia dentro de si o dissídio entre liberdade e uma das célebres frases que ele encerrava a sua obra maior era a seguinte: as nações modernas não podem evitar que as condições se tornem iguais, mas depende delas que a igualdade as leve à escravidão ou à liberdade, à civilização ou à barbárie, à prosperidade. Existe ainda uma velha disputa, aquela que opõe democracia e liberalismo, nada menos que igualdade e liberdade. Embora reconhecendo a validade histórica da instância liberal na luta contra o absolutismo monárquico e feudal em favor de uma maior libertação do homem, e, portanto, como elemento de progresso histórico, pode-se sustentar, em segundo lugar, que os regimes surgidos a partir da Revolução Socialista realizam de modo mais completo aquela instância e, portanto, tornam superfluas as instituições precedentes, uma vez que foram inspiradas por um conceito mais amplo e mais moderno, garantia aos direitos. A primeira limitação está fundada no princípio da garantia dos direitos individuais por parte dos indivíduos. Garantia dos direitos e controle dos poderes são os dois traços característicos do Estado liberal. O primeiro dos dois princípios deu origem à proclamação dos direitos naturais, o segundo, à divisão dos poderes. Resumidamente, podemos dizer que proclamação dos direitos e a divisão dos poderes são os dois institutos fundamentais do Estado liberal, entendido como Estado de Direito, ou seja, como Estado cuja atividade é em duplo sentido, isto é, materialmente e formalmente limitada. Ainda hoje, contra os abusos do poder, por exemplo, na Itália, os comunistas invocam a Constituição, invocam exatamente aquele direito. Quando falamos da liberdade, segundo a doutrina liberal, uso esse termo com a intenção de indicar um estado de não impedimento, da mesma forma que, na linguagem comum, dizemos que é livre o homem que não está na prisão. O mesmo termo liberdade, na doutrina democrática, tem um outro sentido, que é próprio da linguagem técnica da filosofia. Significa autonomia, ou seja, o poder de estabelecer normas a si próprios e de não obedecer a outras normas além daquelas estabelecidas para si próprios. Uma democracia sem opinião pública é uma contradição extrema, uma vez que a opinião pública só pode surgir onde forem garantidas as liberdades de pensamento, a liberdade da palavra, de imprensa e de religião. A democracia coincide com o liberalismo político, embora não coincida necessariamente com a teoria da separação dos poderes, compreende-se historicamente duas doutrinas distintas.
É uma teoria das formas de governo, segundo a qual a melhor forma de governo é aquela em que as várias classes que compõem a sociedade participam com seus corpos especiais na direção da coisa pública. Uma teoria da organização estatal, segundo a qual o melhor modo de organizar o poder é fazer, sim, com que as várias funções estatais sejam exercidas por diferentes órgãos. O que se diferencia aqui não são mais as classes, monarquia, aristocracia e democracia, mas as funções executiva, legislativa e judiciária. Estarei dando continuidade ao capítulo 5 e estarei falando sobre igualdade e igualitarismo. O que seria igualdade? Igualdade é a inexistência de desvio de contradições sobre determinado ponto de vista entre dois ou mais elementos comparados, sejam objetos, indivíduos, conceitos ou quaisquer coisas que permitem que seja feita uma comparação. A igualdade é um termo utilizado para o aspecto social, para o aspecto da coletividade. Quando nos referimos à igualdade, estamos falando que uma sociedade é igualitária. E falando em igualitária, há aspectos, há perspectivas de igualdade que deve ser discutida, que a igualdade diante da lei é uma igualdade onde se fala que todos somos iguais diante da lei, onde tomamos, por exemplo, um presidente da república que tem certos privilégios por causa do cargo, uma pessoa com curso superior que, ao ser presa, ao cometer um crime, ela teria uma cela especial. Então, quando se fala em igualdade diante da lei, o que Norberto ele defende é que todos tenhamos as mesmas consequências. Tanto um presidente quanto uma pessoa, como é que eu vou dizer, uma pessoa pobre, sem nenhum privilégio, tanto por cargo, por curso superior, que ambas sejam julgadas de igual, porque diante da lei todos somos iguais. O outro aspecto importante da igualdade seria a igualdade de oportunidades, aonde aqui eu tomarei, por exemplo, um concurso federal, um vestibular para uma faculdade de medicina federal, aonde quem teria mais vantagens? Uma pessoa que estudou a vida toda numa escola de alto nível particular, ou uma pessoa que estudou num colégio público, numa cidade interior? Claro que aquela pessoa que estudou no colégio público, ela terá mais dificuldade do que aquela outra pessoa. Então, o que seria melhor? A igualdade de oportunidade. A igualdade de oportunidade seria meio que esse nivelamento, era fazer com que todos tivessem um ensino de qualidade, pegando esse exemplo que eu dei sobre um concurso ou um vestibular, fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades, que ninguém se sobressaia perante ao outro por ter tido um privilégio, poder ter cursado um colégio melhor. Então isso seria uma igualdade de oportunidade. E chegamos também aqui na igualdade de fato, que é a igualdade de bens materiais. Hoje existe pessoas que têm muito, bem muito mesmo, e há pessoas que não têm quase nada, praticamente não tem nem o necessário para sobreviver. Então, sendo assim, a igualdade de fato constitui em haver um limite até onde o indivíduo possa adquirir. Isso seria o pensamento de Norberto, entendeu? Que tivesse um limite até onde o indivíduo pudesse adquirir um bem e uma base, um mínimo para que possa ter uma vida digna, sem passar necessidades, poder viver. Então, o que seria, segundo Norberto, uma sociedade igualitária? Uma sociedade igualitária é uma sociedade que tem igualdade diante da lei.
que tem uma sociedade que tem igualdade de oportunidades, é uma sociedade que tem uma igualdade de fato numa distribuição igualitária de recursos financeiros, formando então uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham condições de crescer, elaborar seu próprio conhecimento e ter uma vida digna. Esse é o conceito que Norberto trouxe nesse capítulo. Isso seria para ele, igualdade. Indo um pouco mais adiante, agora iremos falar sobre noções de justiça. Chegou um determinado momento em que houve a necessidade da própria sociedade e do Estado criarem maneiras, criarem formas de manter o decoro, de manter a igualdade sobre diferentes formas de justiça. E uma dessas primeiras formas que houve foi a justiça corretiva cumulativa e a distributiva. A cumulativa era aquela que atingia os dois lados de uma relação jurídica, de A para B. Já a distributiva, ela atingia o meio social maior em grupo, mais amplo, como por exemplo, direitos de meio ambiente. Só para entenderem do que se trata. Então surgiu uma pirâmide em que existia a lei, a igualdade e a ordem. Somado eles, nós teria o conceito inicial de justiça. Então, o que seria justiça? Justiça é o conjunto de lei, igualdade, justiça como lei. A lei ela foi criada para que houvesse um regramento social. A lei é direta, ela diz qual conduta vai ser reprovável. Então, o significado de ação justa é de fato aquela ação que foi cumprida em observância da lei. Então, se você praticou um fato, teve uma ação que você observou o dispositivo legal, aquilo está dentro da legislação. E para finalizar, não é contra a lei, é igualdade. Justo. A lei foi criada para todos, no modo geral. Então, na lei, se aplica o critério da generalidade, não há um grupo específico. Isso lá atrás, porque hoje existe sim uma legislação que são específica para determinadas matérias. Porém, no contexto do livro, é que a lei e a igualdade, elas abraçavam esse critério de generalidade, porque a lei não poderia ser injusta, a lei não poderia deixar de fora certas massas sociais. Tinha que ser um critério bem geral, elas davam ações genéricas. As primeiras legislações, como crimes de furto, homicídio, entre outros, foram as primeiras leis criadas. Eram leis de critério geral, social, que valiam para todos. Olá, meu nome é Nara, estarei dando continuidade, agora é o capítulo 6 e o primeiro tópico está falando sobre o pluralismo dos antigos e dos modernos. E a maior referência do pluralismo é o Montesquieu, né? Que foi um pensador aí que viveu um contexto político na Revolução Francesa no século XVIII. Ele assistiu às ideias de que compuseram o mundo moderno, né? E assim, ele diz muito sobre as ordens intermediárias do governo monárquico, que seriam melhores em relação ao governo despótico. E diferente da república, por conta da virtude do mover dos cidadãos. Ele prezava muito, né, essa questão do abuso de poder daquela época, do rei da França, que seria o absolutismo, né, essa concentração do poder na figura monarca. Muitos autores daquela época chegaram a criticar Montesquieu por conta do despotismo legal. Naquela época, Montesquieu, com os corpos intermediários, que eram o clero, a nobreza, eles têm a mesma função dos corpos de hoje, né? Que é de não deixar que alguma pessoa governe somente pela sua vontade. Agora, já no modelo justnaturalista,
não existiam já corpos intermediários, pois o estado da natureza, os indivíduos são livres, são totalmente livres, pois sem lei são iguais. Por quê? Porque não possuem superiores. Então, ali no Estado Civil, eles praticavam também o contratualismo. E assim, também, mais um pensador foi o Hegel. Ele chega a criticar o modelo justnaturalista, né? E ele apresenta outro modelo. Esse modelo é o Estado, aparato ou administrativo, né? Ali, naquele momento, eles acreditavam que a liberdade, a igualdade que o Estado ele apresentava, que a igualdade diante a lei seria a liberdade de uma sociedade entre classes. A diferença seria essa. O Estado liberal, ele elimina esse despotismo político, mas esse despotismo, ele continua na sociedade. E assim, eles retornam os corpos intermediários do liberalismo democrático ao socialismo e ao Olá pessoal, vamos dar continuidade no nosso trabalho sobre a ideologia do novo homem. Ideologia, ideia de um novo homem, um homem novo, né? Um homem igualitário. Como tudo nasce da necessidade, então nessa época começou a desenvolver a necessidade de um novo homem, porque o homem que existia naquela época não era o homem ideal, dava para se pensar num mundo diferente, num mundo melhor. Então, a ideologia do novo homem nada mais é do que uma ideia que nasce de dois pontos, da religião e dos revolucionários. Ambos se juntam em um pequeno ponto, no fato de que ambos entendem que um dia, hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, aqui ou ali ou acolá, surgirá um novo homem, tá? Surgirá um novo homem. Então, nesse ponto, há uma convergência entre religião e revolucionários, dessa necessidade que um dia, ou da ideia de que um dia terá um novo homem. Só que o princípio da religião diz o seguinte: eles creem que essa mudança ela vai vir a partir de um homem. Talvez um novo Adão seria a ideia da religião. Agora os revolucionários são mais pé no chão, eles são mais sem muita mística de acreditar no real mesmo, né? Onde vem da sociedade. Esse novo homem vai vir da sociedade, vai vir da mudança da sociedade, de um comportamento social que vai transformando a sociedade, tá? Essa crença é de que há um homem livre. Eles querem um homem livre, um homem liberto, um homem de igualdade, onde todos pudessem ter direitos iguais. É aquele velho sonho da igualdade social, beleza? Na época que acontece essas discussões tão fortes, eu trago aqui, não sou bom em inglês, não é nem inglês, eu acho que isso deve ser alemão, Liberté, Égalité e Fraternité, que significa liberdade, igualdade e fraternidade. Essa é a ideia do novo homem, um homem com igualdade, fraternidade e igualdade. Vou repetir: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso torna até um lema dos franceses entre o período de 1946 a 1958, que eles tratam disso via uma bandeira da Revolução Francesa, né? De igualdade, liberdade e fraternidade para todos. Mas daí as coisas vão andando e a ideia desse novo homem, um novo Adão, como a religião talvez criava que fosse um novo Adão, esse nascimento, esse renascimento não acontece, né? Ele fica parado e só dá seguimento à visão da revolução. A revolução trabalha de uma forma onde é preciso construir esse caminho e o homem tem que trabalhar pronto para isso, tá? O homem tem que ser firme nesse propósito de que um dia isso irá acontecer. Haverá uma evolução da humanidade onde esse novo homem nasce. Nessa época a gente traz também a questão do cristianismo, que é uma religião.
E no cristianismo, ela faz o oposto. O que eu entendi aqui é que ela faz o oposto. Ela congela, ela permanece o homem sempre parado, mantendo a religião acima de tudo. Ninguém pode perder o vínculo da religião, porque senão fica vazio demais. A revolução faz justamente o contrário, que ela quebra os paradigmas do cristianismo, que foca sempre na religião, que foca sempre num Deus, e perde espaço. Ao invés de nascer um novo homem, nasce o velho homem, ou seja, há uma permanência do homem parado no tempo, sempre focado naquilo ali, para não perder as elites. Isso faz amadurecer que a mudança do homem vem de baixo e não de cima. Ou seja, tem sim uma crença de que é preciso o homem nascer da sociedade. Esse novo homem que se projeta, essa ideologia desse novo homem, ela ganha força porque tem-se uma visão de que nasce da sociedade, do dia a dia, da convivência, das necessidades, dos anseios do povo. E aí nasce esse novo homem. E não de cima, espiritualmente falando. Vai vir um novo homem, um novo Adão, e esse homem vai ser a revolução. Não, não é por aí que essa ideologia nasce. Então ela vem através da sociedade em comum. E o que é interessante nessa parte da ideologia do novo homem, que deixa claro para nós, é que ambos, parte da religião e os revolucionários, queriam igualdades sociais. Esse é o grande foco da ideologia do novo homem, um novo homem liberto de algumas amarras do poder, mas que fosse igualitário. Dando continuidade, pessoal, falamos da ideologia, né, do novo homem, essa busca pelo que é comum, pelo aquilo que é bom para todos. Essa seria a visão, ou seja, estamos falando de comunismo, aquilo que é comum para todos, esse novo homem com a ideia do comunismo. Nós vamos falar agora da utopia invertida, esse sonho, o ideal, o homem ideal, a situação ideal, quer dizer, essa utopia, essa coisa que provavelmente nunca vai acontecer, invertida. E aí nós vamos estar pegando a nossa colinha aqui para ficar mais fácil de pontuarmos a nossa fala, tá? Já que falamos de comunismo, então o comunismo ele começa a sinalizar uma queda, que daria então para entender que o comunismo iria perder força. Esse sonho do novo homem, ele vai perder força. Será? Na Hungria, há o primeiro movimento, a primeira ação, a primeira, como eu posso dizer, grande crise. A primeira grande crise nasce na Hungria, tentando derribar o comunismo. Mas não foi dessa vez. Nem mesmo na Hungria isso foi possível acontecer. Só que, embora o comunismo não caía, mas o sistema liberal ele começa a surgir. Então começa a surgir então uma nova força, uma nova ideia. Embora o comunismo, eu vou trazer aqui uma fala de Marx, né, que define o comunismo como solução do enigma da história. Comunismo, solução do enigma da história. Então até então era colocado essa ideia de que seria a solução, mas isso não foi o fato. Isso não foi. Há uma mudança depois. Por quê? Porque percebe-se a luta, a busca por uma liberdade diferenciada. E a liberdade, ela traz 4 pontos. O sistema liberal da liberdade, o sistema liberal, que começa a surgir essa força liberal, ela traz 4 pontos interessantes. Preste atenção. Liberdade pessoal, a liberdade pessoal, liberdade de imprensa e opinião, liberdade de reunião, de reunir, liberdade de associação, de associar, de criar forças, de mais pessoas juntarem defendendo a mesma ideia, e que por final traz então a liberdade política, ou
Se juntarmos a liberdade pessoal, a liberdade de imprensa e de opinião, a liberdade de associação, chega-se um conjunto, chega-se um contexto de que é uma liberdade política, porque política é tudo aquilo que é feito de forma clara e transparente, por isso liberdade. Então esse movimento de liberdade começa a suprimir o comunismo e começa a nascer então essa liberdade política. O resumo é liberdade política. Eu vou ler uma parte aqui do escrito que vai facilitar para a gente entender. A democracia venceu o desafio do comunismo histórico. Admitimos, mas com quais meios e com quais ideais pretendem a enfrentar os mesmos problemas a partir das quais nasceu o desafio comunista? Ora, que os bárbaros não existem mais, diz o poeta. O que serás de nós, seus bárbaros? Significa que mesmo a mudança do liberal suprimindo o comunismo, os mesmos problemas ainda continuavam. Mas vejo que nessa parte coloca para nós essa mudança do comunismo para o liberalismo. E a gente vai entender esse liberalismo lá na frente, vendo outras matérias. Mas é a mudança do comunismo para o socialismo, onde começa a ter força os sindicatos, os grupos, movimentos sociais, e começa a se expandir no mundo todo, trazendo essa liberdade, onde a juventude começa a trazer suas ideias, expor suas ideias através de movimentos. Beleza? Então, sempre na busca de um mundo melhor, de um mundo onde todos fossem iguais. Vamos continuar no próximo episódio. Falamos da utopia invertida. Agora vamos falar do liberal social, do liberalismo social. Liberal que vai falar da liberdade, né? E o social falar daquilo que é social, onde todos têm direito, iguais, políticos, em todos os sentidos, né? É uma tendência que se inicia lá no passado para hoje chegar nos tempos atuais, né? Liberal social, a evolução da sociedade sem exploração e dominação de uma classe sobre a outra. Então, prega-se o liberal social, onde ninguém tenha que se opor ao outro, todos têm que ter os mesmos direitos, iguais, não importa o âmbito político, social, cultural, todos têm que ter os mesmos direitos. É muito extenso, mas a gente entendeu que falava disso, né? Essa é a nossa interpretação. Tem mais. Uma sociedade que garanta nos meios econômicos, que é no meios financeiros, toda a liberdade política e privada do indivíduo, que na política, que na cultura, no intelectual, nada seja barrado, todos sejam iguais, todos tenham os mesmos direitos, inclusive economicamente. É uma forma de fazer com que os poderes não sejam supremos, maiores do que a sociedade. A sociedade é maior do que os poderes, tipo a política, os governos, onde todos são iguais. Essa é uma das interpretações que a gente entende aqui. Liberalismo e socialismo. Liberalismo versus socialismo? Sim, são opostos, mas se juntam, um complementa o outro. Pode ser dois opositores políticos, ferrenhos um do outro, fazem parte do sistema político democrático. É interessante ter as duas discussões, o que é liberdade e o que é social, o que é de todos. Liberdade de todos. Ambas podem ser discutidas separadas, mas aqui, na verdade, é feita a junção. Como lá atrás, no início a gente viu, é a busca por um mundo ideal, pelo homem ideal, pelo sistema ideal, onde todos têm a vez e voz. Esse é o grande trunfo, essa é a grande interpretação que nós temos aqui nesse texto. Vamos dar continuidade. Socialismo, o caminho para a
servidão, o caminho para a servidão. O que é isso? Socialismo, como a gente disse, onde todos têm que ser servidos, todos têm direito, ninguém tem que ser excluído da situação. E agora falamos aqui um pouco de liberalismo. Liberdade individual, político, religioso, econômico e cultural. Já falamos disso, reforçando. Temos que ter entendimento de que um complementa o outro. Um não vai substituir o outro, mas um vai complementar o outro. Isso fica claro nos vários escritores, nos questionamentos que tantos escritores falam uns dos outros, questionam os outros, desde os franceses, alemãos, enfim, são vários escritores que colocam sobre isso, um se opondo ao outro, mas no final a conclusão é sempre a mesma. E falando de escritores, eu vou trazer aqui John Stuart Mill, que ele é considerado um dos grandes marcos, né, do socialismo, do liberal social. Ele fala muito disso, inclusive se torna referência, é questionado em diversos momentos, mas ninguém consegue contrapor os escritos de Miller, tá? E ele diz o seguinte, ele tem uma carta que ele escreveu em 20 de março de 1852, que eu achei interessante, é a chamada KDH, de 20 de março de 1852. Eu vou ler aqui que é melhor. Creio que o principal fim do melhoramento social deva ser preparado através da educação para uma situação da sociedade que combine a maior liberdade pessoal com a justa distribuição dos frutos do trabalho, situação que as vigentes leis sobre a propriedade não permitem atingir. Ou seja, é importante entender que ele freza o trabalho que derrama suor. Ele trabalha muito na questão de que quem trabalha deve ser remunerado. Quem trabalha tem direito de usufruir do seu próprio suor. Daí, então, a liberdade social é quando você tem direito de trabalhar, direito de ser remunerado, direito de usufruir daquele bem que é seu, que você ajudou a construir. E, para finalizar, o tempo é curto, ao longo é possível compreender que o capitalismo surge com força, sobrepondo os outros poderes. Por que eu trago isso? Para fazer o fechamento. Diante de tudo isso, de todas essas lutas por direitos sociais da sociedade, direitos de formar grupos, direitos políticos, todas essas forças que vão se organizando, ela vai sendo aos poucos, até nos dias atuais, perdendo espaço para o capitalismo. E aí é preciso termos cuidado para não deixar que o capitalismo sobreponha todos eles e todos os direitos alcançados ao longo de décadas e décadas sejam perdidos. E assim faço o fechamento desse nosso grupo, agradecendo a todos pela paciência, onde eu, Ronaldo, Carlos Diego, Rafael e Nara fizemos parte desse grupo. Agradeço a todos, grande abraço.